uma coisa que eu percebo, e aí eu vou pedir sua ajuda para nos explicar, é o seguinte: o movimento Dizescope como um todo, ele tem um, um lema que é fazer cópias de Jesus, né? Isso um direcionador do trabalho de vocês, Sim. mas também uma coisa que eu percebo é que vocês têm um cuidado muito grande de, mesmo tendo, obviamente, um lema, um direcionamento, promover a comunhão com as diferenças, com partes do corpo de Cristo que nem sempre tem o mesmo tipo de visão, não trabalha da mesma forma. Eu queria que você falasse um pouco, Caio, sobre isso, como é que você tem percebido esse contato, porque assim, isso é notório porque a gente vê pela programação que vocês têm, assim, gente de tudo quanto é denominação e lugar, e eu vejo que isso é uma coisa que inclusive Douglas, principalmente, que é o que fica mais em evidência, né? Sim. Ele enfatiza muito essa realidade de unidade. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que isso funciona para vocês e como é que você vê isso no seu dia a dia. Eu vejo isso com bons olhos. Por quê? Porque se dentro de uma casa, vou dar um exemplo, eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho de 16 para 17 anos, um menino e uma menina de 3 anos e 7 meses. Eles nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, só que eles têm personalidades totalmente diferentes. Se cada um puxar para o lado da sua personalidade, gera atrito. E Verdade. esse gerar atrito é desfuncional para a harmonia da casa. Por quê? Porque ele vai promover estresse, pai e mãe, às vezes até brigas desnecessárias. Só que esse processo dentro da minha casa, nós estabelecemos que nós vamos enaltecer o que é comum e não o que é divergente. Sim, Então, nós vamos promover o que é comum. Então, nós trazemos tudo que é comum para dentro do ambiente que nós chamamos, tanto na minha casa e quanto na família Desoscópio, que nós trazemos para a mesa. sim, Porque o lugar dos filhos sentarem é a mesa. E na mesa, a gente resolve. Nós podemos discordar, sim. mas nós temos algo em comum que é muito mais importante daquilo que nos separa. Como corpo, como igreja, baseado na pergunta que você fez, o que nós devemos ter em comum? Nós devemos ter em comum o mesmo Pai, nós temos como mesmo fundamento Cristo, e isso é inegociável para nós. Sim. Como nós somos uma igreja altamente, totalmente cristocêntrica, então tudo que nós fundamentamos é em Cristo. Lógico, existem pontos ao qual nós chamamos e falamos assim, isso eu não concordo com você. Isso não está escrito na Bíblia. Isso entra dentro do parâmetro da área da heresia, mas sempre apontando para Cristo e fundamentando em amor, porque o que rege, né, esse processo, tanto do campo, tanto do movimento de Zescope quanto da família de Zescope, tudo que nós fazemos por amor a Cristo e por amor àqueles que Ele mais ama. Nós sabemos que isso é tudo fundamentado em João capítulo 17, na oração sacerdotal. A Bíblia fala que quando nós formos um, quando nós formos um, nós vamos manifestar aquele ao qual nos enviou, perdão, que é Deus, e ao seu Filho, Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que nós promovemos com uma igreja cristocêntrica está apontado aonde? Em Cristo. Se está apontado em Cristo, a minha divergência num ponto ou no outro, ela é irrelevante. Como eu disse, a não ser que ela passe do ponto de se tornar um erro grave das escrituras, uma heresia. E naturalmente, em cima da mesa, porque se eu tenho comunhão com um irmão que é altamente pentecostal e ele promove algo que está fora das escrituras, eu estando sentado à mesa,
e tendo os mesmos fundamentos, eu tenho autoridade para chegar nele de forma educada e sadia e bíblica. Falar, meu irmão, você está errado. Aí ele prove para mim, tá aqui, ó, vamos entender juntos. E é isso que a gente tem tentado promover, né? A forma eclética dos convidados para os podcasts do Douglas, por exemplo. Isso fica claro. Ao mesmo verdade. tempo que ele chama um Hernan Dias Lopes, ele está chamando um assembleiano, ele está chamando um reformado calvinista, e no outro dia ele está chamando um arminiano. Por quê? Porque não é sobre ser desse ou ser daquele, é ser de Cristo. Então, esse é o nosso fundamento e é inegociável para nós. E você falou aí de que à mesa é colocada uma discordância, discutido e falado sobre aquilo, assim, num trabalho de convencimento pelas escrituras. E eu imagino, aí você vai me dizer, eu imagino que até vocês tenham sofrido esse processo, se é que eu posso dizer assim. Sofrido não é a melhor palavra, mas assim, de repente, aqueles que estão à mesa com vocês, que são de outro contexto, chegarem e exporem, ó, isso aqui que vocês estão fazendo, a melhor forma biblicamente seria essa. Você já percebeu isso também, essa dinâmica de troca de conceito bíblico? Até porque se nós cremos na mesa não só se fala, na mesa se ouve. Sim. Então, o processo da maturidade, para você poder entender, e isso nós cremos profundamente, Cristo não vai casar com uma menina, com uma noiva imatura, uma criança, porque ele não é pedófilo. Ele vai casar com uma mulher adulta. E para que isso aconteça, discordâncias, elas só são tratadas de forma no âmbito da gentileza, como se trata com dois maduros. Sim. Duas crianças, elas se resolvem na base do grito e no puxão. Mas quando existem dois homens maduros que discordam, eles vão sentar à mesa e eles vão discutir. Acabou aquela discussão, é como se nada tivesse acontecido, porque fica naquele lugar. Sabe aquele ditado do mundo que diz o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas? Sim, sim. Nós podemos trazer para o nosso âmbito de igreja que as nossas divergências, elas são tratadas na mesa. Porque se a gente olhar, nós temos como entendimento que aquele que está sentado na cabeceira da mesa é Cristo. E ele partindo o pão, os nossos olhos são abertos.